Jesus, meus amados irmãos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu não sei o horário que você estará vendo este áudio, vídeo, esta live, mas que este conteúdo que será passado para vocês seja de grande importância e edificação espiritual para a tua vida, amém? Irmãos, algumas pessoas têm me perguntado a questão da Páscoa, se nós cristãos podemos comemorar a Páscoa. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Qual o significado real da Páscoa? E também nós estamos num período, né? Hoje é dia 18 de abril de 2019, um período aí tá chegando essas festas aí, onde se comemora a Páscoa e a Semana Santa. Glória a Deus. Irmãos, primeiro nós vamos compreender de onde surgiu a Páscoa. Primeiramente, quero deixar bem claro que a Páscoa é uma festa de tradição judaica, tá? E é bíblica. Está na Bíblia? Está. Você vai encontrar ela sobre a Páscoa em Êxodo capítulo 12, por título A Instituição da Primeira Páscoa. Se você for ler lá, eu não vou ler aqui, para que essa live não fique muito longa, né? Mas se você ler, você vai ver todos os mandamentos lá que Moisés deu para o povo de como deveria ser instituída a primeira Páscoa. Glória a Deus. Irmãos, a palavra Páscoa é uma palavra hebraica que se fala Pesach, que significa passar por cima ou passagem, que tem uma referência bíblica ao episódio da 10ª praga enviada ao Egito, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma dessas casas para matar os primogênitos por causa que havia um sinal. E esse sinal era o sangue do cordeiro, que havia sido aspergido nos umbrais das portas. Então, quando o anjo da morte viu o sinal do sangue, ele passou por cima, glória a Deus. Aonde também na mesma noite os israelitas, irmãos, eles saíram do Egito, né? Aonde Moisés instituiu aí a primeira Páscoa como memorial do evento. Glória a Deus. E como era comemorada essa Páscoa? Né? Até hoje a Páscoa é comemorada como um acontecimento de memória, sobre a memória do que ocorreu naquele tempo pelos judeus. Glória a Deus. Então tem uma data, né, aí, já qual está pré-determinada aqui na Bíblia Sagrada, onde cada um deveria tomar um cordeiro, né, segundo a família, cada um devia tomar um cordeiro, pegar um cordeiro, e esse cordeiro, ele deveria ser morto e deveria ser assado. Não podia ser cozido, não podia ser cozinhado em água, nem molho, nada. Tinha que ser assado. E esse cordeiro, ele tinha que ser comido ali junto com a família, junto com os filhos, com toda a família daquela casa, junto com ervas amargas e pães asmos, que nada mais é do que o pão sem fermento. Glória a Deus. E quando eles comiam, eles tinham que comer toda aquela quantidade daquele cordeiro naquele dia. Não podia comer no outro dia o que sobrasse. O que sobrasse tinha que ser queimado no fogo, né? E quando eles comessem, eles tinham que estar vestido como se estivesse para sair, com a veste já preparada para sair, com sapatos calçados nos pés, né? E com cajado na mão. Glória a Deus. E tinha que comer apressadamente. Então, isso simbolizava a paz. Glória a Deus. Irmãos, só para os irmãos compreender como que foi a primeira Páscoa e como que ela foi instituída, para os irmãos entenderem o surgimento da Páscoa. Tem nada a ver com a Páscoa que nós vemos hoje. Glória a Deus. Santo Deus de Israel. Irmãos, a Páscoa, né, para a cultura judaica é uma festa anual, ocorre uma vez por ano. Se é uma tradição judaica, por que os cristãos comemoram a Páscoa? Uma boa pergunta é essa. Por que os cristãos comemoram a Páscoa? Isso é uma tradição de festa judaica. Glória a Deus. O que tem a ver com o cristianismo? Irmãos, no Novo Testamento, nós vemos que quando Jesus ele for atraído, vamos ler aqui,
Palavra do Senhor. Quando Jesus fora traído, preso e crucificado, isso ocorreu durante o período da celebração da Páscoa. Justamente foi um período onde o povo de Israel, lá em Jerusalém, estava comemorando a semana pascual. E Jesus, ele foi traído, preso e crucificado justamente nesse mesmo período, né? Onde a ressurreição de Cristo se deu num domingo de manhã, após o sábado pascual. Segundo alguns historiadores, né, eles teriam dito que Jesus morreu na sexta-feira. Por isso que a sexta-feira ela é chamada como a sexta-feira da paixão, que foi inserida logo depois no calendário cristão durante a Idade Média. Só para os irmãos compreenderem por que a Páscoa hoje ela foi inserida no meio cristão, que a Páscoa tem a ver com os cristãos. Um dia antes de Jesus ser preso, durante uma reunião com seus discípulos para a celebração da Páscoa, Jesus ele começa ali a chamar os discípulos para que eles procurassem um cenáculo e tivesse ali um local para que eles pudessem celebrar a ceia do Senhor. Ceia esta, né, de ordem judaica, né, como os judeus comemoravam. Esta era a primeira ideia que os discípulos tinham, que seria uma Páscoa como todas as outras, né, de antes, que eles já haviam celebrado. Mas o mais interessante é que quando eles sentam à mesa, Jesus, ele pega o pão, parte, ele pega o cálice com vinho, e ele tomou o pão e, havendo dado graças, ele partiu e deu, dizendo: isto ou este é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, então, Jesus ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Então, agora veja que a ceia do Senhor, ela é introduzida naquele exato momento, ela é instituída por Jesus Cristo naquele exato momento. Então, a Páscoa que eles celebraram lá, eles não celebraram a Páscoa judaica, eles celebraram a Santa Ceia do Senhor, né? Com pão e com cálice, em memória de Cristo, que simboliza, na verdade, a carne e o sangue de Cristo que foi derramado para a salvação de muitos. Então, veja, irmãos, que tudo quanto Jesus nos ensinou, nós temos que levar como prática e regra de vida. Porque se é uma tradição judaica, nós não somos judeus, a não ser que você que está vendo esta live seja um judeu, e aí você comemora a Páscoa por causa que você é judeu. Mas nós cristãos não devemos comemorar a Páscoa, porque não é uma tradição cristã, não. O que Jesus nos ensinou é que nós temos que lembrar de uma data, e essa data é o acontecimento da morte e da ressurreição dele. E toda vez que nós lembrarmos, nós temos que fazer isto em memória dele. Em memória dele, não é em memória da saída do povo de Israel do Egito, do que ocorreu lá na 10ª praga, não. Jesus está dizendo que nós temos que fazer a ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice, que é o Novo Testamento, que representa uma ressurreição, um novo nascimento, a morte do velho homem, do velho eu, e o nascimento de uma nova criatura. Glória a Deus. Nós temos que fazer isso em memória dele, porque ele é o nosso Cordeiro Pascual. Glória a Deus. Então, nós cristãos, não devemos comemorar a Páscoa justamente por isso. Glória a Deus, porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. Glória a Deus. Porque a verdadeira Páscoa é a celebração da ceia, representada pela morte e ressurreição de Cristo, cujo sangue foi derramado por nós, para que pudéssemos hoje, irmãos, ter a vida eterna, levando-nos, ou melhor, livrando-nos do poder
da morte e da condenação eterna. Então, essa Páscoa que nós vemos hoje, que muitos consideram cristãos aí, nessa Páscoa que é comemorada hoje em dia, que diz que é uma festa cristã, existe muito misticismo envolvido nisso, com relação a ovos de Páscoa, que isso nada tem a ver, né, com a verdadeira Páscoa, que nada mais é do que uma festa de tradição judaica, glória a Deus. E a Páscoa do cristão, a verdadeira Páscoa, é a celebração da ceia do Senhor, é o comer o pão em memória da carne de Cristo e beber o cálice em memória do sangue, em memória dele. Glória a Deus. Então, essas crendices pagãs aí, fruto da memória dos homens, que inseriram aí a figura de um coelho, de ovos de chocolate, e também essa ideia de não comer carne na sexta-feira santa, ou na semana santa, ou no domingo de Páscoa, são crendices, irmãos. Por quê? Primeiramente, segundo os historiadores, né, diz que quando Jesus foi crucificado na sexta-feira, houve um grande derramamento de sangue. Jesus perdeu muito sangue. E as pessoas que viram aquilo, né, que eles estavam em comemoração da Páscoa, quando eles viram aquilo, eles ficaram com o estômago embrulhado de ver toda a carne dilacerada e a quantidade de sangue que Jesus perdeu. E eles não sentiram vontade de comer carne vermelha, porque quando comia carne vermelha lembrava, né, tinha lembrança do que eles tinham visto. Então eles decidiram que deveriam comer carne de peixe naqueles dias, pelo fato da carne do peixe ter menos sangue, sangrar menos. Segundo os historiadores, tá? Isso aí daí é um pensamento de historiadores que estudaram, eu peguei essa informação. Mas, na verdade, o ato de não comer carne é realmente uma tradição católica, criada pelo Papa Inocêncio III, mais ou menos aproximadamente no século XIII, né? Já havia sido a Sexta-feira Santa constituída e considerada para a Igreja Católica um dia santo. Por isso que eles chamam Sexta da Paixão ou Sexta-feira Santa, né? Já tinham decretado que era um dia santo, e esse Papa, ele decreta que aquele que comesse carne, no caso carne vermelha, ele estaria cometendo um pecado grave, porque eles entendiam que era uma data que eles deveriam se abster de tudo aquilo que pudesse satisfazer o nosso desejo, como, por exemplo, se alimentar da carne, né? E aí eles introduziram a carne do peixe, por sangrar menos. Mas no meu pensamento, na minha concepção, isso é um pensamento que está ligado naquilo que eu falei anteriormente, né? Por que se pode comer a carne do peixe e não a carne vermelha? Se a Páscoa judaica é comemorada com a carne do cordeiro e não com carne. Inicialmente, a Páscoa judaica é comemorada com carne do cordeiro, carne vermelha, né, e não peixe. Então, para vocês verem as contradições aí. Então, a tradição católica é que as pessoas não comam carne vermelha. Se você está se abstendo da carne vermelha para comer peixe, você está seguindo uma tradição católica. Ou seja, algo que totalmente antibíblico, não tem nada a ver nem com a cultura judaica, nem com a instituição da primeira Páscoa, não tem nada a ver com a ceia do Senhor, não tem nada a ver. Então, cuidado com essas práticas, né? Às vezes as pessoas, elas, por ser uma tradição, né, até de família e tal, elas fazem isso, mas se você estiver comemorando desta maneira, você estará pecando, irmãos. Glória a Deus. Então, aquele que comemora a Páscoa, né,
da maneira que nós estamos vendo aí, com ovos de Páscoa, com imagens de um coelhinho, se abstendo da carne vermelha para comer o peixe, ele está cometendo uma abominação. E, principalmente, há muitas igrejas que introduzem em seus templos esse simbolismo. Igrejas que decora a igreja toda, que dá para as crianças esses ovos de chocolate, que fazem um almoço ali com todos os irmãos, e nesse almoço só se come peixe, não se come carne. Irmãos, isto é abominação. Tradições religiosas que estão envolvidas com misticismo, e quem é cristão de verdade, ele tem que analisar as escrituras e pedir sabedoria e discernimento a Deus. Então, só para terminar, nós cristãos não temos que celebrar a Páscoa. Não, porque simplesmente Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, como eu falei anteriormente. E sim, termos em memória a ressurreição através do pão e do cálice, que é a única coisa que deve ser lembrada. Glória a Deus. Por quê? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque há muitos que pecam, irmãos, por falta de conhecimento. Ou porque às vezes têm uma ideia sobre o assunto, mas não querem saber a verdade. Eles preferem comemorar, se empanturrar de chocolates e comidas. Irmãos, como é que eu lido diante disso? Desde quando Jesus abriu os meus olhos, o que eu faço? Ou o que você deveria fazer? Quando chegar nessa data, chegar no domingo de Páscoa, você faz um culto direcionado a falar da morte, do sacrifício, da ressurreição de Jesus. Porque nós temos que ter em memória isso, é isso que Jesus fala que nós temos que relembrar. E a comemoração deve ser com o pão e o cálice. Somente, não é com peixe, não é com ovo de Páscoa, não é com coelhinho, não. É somente isso, né? Então, se você quer relembrar, então faça isso, né? Fale disso para sua família, na sua igreja, se você tem um cargo ministerial, você pode fazer isso, né? Ensinando-os a verdade. Glória a Deus. Porque se você ensinar a verdade, você estará livrando muitas almas do inferno, porque todo pecado leva à condenação. Glória a Deus. E aquele que peca por falta de conhecimento, ele também será julgado, porque o conhecimento está nas escrituras sagradas. Basta abrir a Bíblia que você vai saber. Basta fazer uma pesquisa, uma ferramenta muito importante aí que é o Google. Tudo, qualquer dúvida que você tiver, você coloca lá que você vai saber, você vai conhecer. Amém, irmãos? Eu quis fazer essa breve live bem rápida, só dando uma explicação básica, é o básico dos básicos, né? Para que os irmãos entendam e compreendam essa questão da Páscoa. Fiquem na paz do Senhor e Deus vos abençoe em nome de Jesus.